Muito bem, este é a Conexão Futura, aqui na tela do Futura na TV e também na internet. Estamos lá no nosso site, acesse aí futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra nossos episódios mais recentes. Tivemos aqui discussões sobre excessos de estética no verão, discussões sobre propriedade intelectual, combate ao trabalho escravo, diferenças entre união estável e casamento e muito mais. Acesse aí e confira também nossos perfis nas redes sociais. E hoje é dia do nosso quadro para discutir as tendências do mundo do trabalho. Bom, fazer o que se gosta, conciliar trabalho e vida pessoal, construir uma carreira longa e bem-sucedida. Difícil encontrar quem nunca pensou nesses objetivos profissionais. Para cumprir essas metas, muito depende das escolhas feitas desde o começo, em qual atividade se dedicar, qual setor é promissor e vai necessitar de mais pessoas, como garantir um bom salário. Bom, fato é que as respostas para essas perguntas estão cada vez mais difíceis de serem encontradas. Segundo o estudo da Universidade de Oxford, 47% dos empregos nos Estados Unidos estão sob risco de serem substituídos por máquinas nos próximos 15 anos. É o que pesquisadores já estão chamando de quarta revolução industrial. Bom, em meio a esse cenário, como ser sempre um profissional interessante, é possível descobrir quais serão as profissões do futuro? Bom, um pouco desse bate-papo é o assunto aqui do nosso programa de hoje. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio, ao meu lado, está a Marcela Sabino, que é diretora do Laboratório de Atividades do Amanhã, do Museu do Amanhã, aqui no Rio. Bem-vinda, Marcela, tudo bem com você? Obrigada, tudo bem? Obrigado pela presença. Também conosco aqui no estúdio está o Alan Fonseca, que é gerente de cursos e recursos educacionais do Senai do Rio. Tudo bem, Alan? Bem-vindo. Obrigado, tudo bem. Bom, você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então fique ligado aí ao longo dos próximos 25 minutos no nosso bate-papo. Bom, falei um pouquinho sobre essas perguntas e dúvidas de início, né, de escolha de profissão, mas a gente sabe aí que a relação das pessoas com o trabalho tem mudado e cada vez mais rápido, né? Os trabalhos também, as funções vêm se transformando ao longo do tempo. Se fala aí nessa quarta revolução industrial. Como é que a gente explicaria isso para quem não acompanha tão de perto essas questões da técnica e da teoria sobre o mundo do trabalho, Alain? Bom, Cristiano, o que se convencionou, o que se tem chamado ainda a nível conceitual de indústria 4.0, ou essa quarta revolução industrial, ela traz como novidade, né, os resultados da terceira revolução industrial, da automação de processos, mas com um patamar tecnológico que faz com que esses sistemas automatizados, eles conversem entre si. E isso reduz a intervenção humana no processo produtivo. Daí a grande preocupação da perda de empregos em função dessa questão. Na verdade, a gente não pode encarar como uma perda, mas sim como uma substituição, né, de patamares de qualificação do trabalhador, né, que passa a depender bastante menos das questões relacionadas à destreza manual e evoluem para um patamar de conhecimento técnico e científico bastante sólido, de multidisciplinaridade, né, de interligação entre várias áreas de conhecimento simultâneas. Não que isso vai extinguir os especialistas, mas vai se tornar importante coexistir especialistas com generalistas, com pessoas que têm uma visão sistêmica de plataformas diferentes, né? Isso nesse bojo vem a questão da automação, da chamada robotização dos processos, né? Como pano de fundo a chamada internet das coisas, né? Que vai ligar esses sistemas e fazer com que esses sistemas, que hoje eles reproduzem tarefas manuais, esses sistemas passam também, a partir de análise de diversas variáveis, a tomar decisões dentro do processo produtivo. Bom, dentro disso, esse dado que eu mencionei no início do programa aqui, sobre a substituição aí das máquinas pelo trabalho do homem, né? Esse estudo da Universidade de Oxford mostrando lá nos Estados Unidos quase metade dos empregos aí em uma década e pouco, uma década e meia, podem ser substituídos por máquinas, mas muito disso também tem a ver com a nossa relação com o trabalho, né? Como a gente se vê em relação à pessoa que desenvolve uma atividade. A gente tem cada vez mais visto essa mudança também em relação a como as pessoas se colocam dentro das empresas e o que pensam em relação à sua posição como profissional, né, Marcela? Totalmente. Eu acho que quando você pensa nesse cenário, é uma coisa... tem que pegar alguns passos atrás, né? Porque é uma coisa sistêmica o que está acontecendo agora.
você tem que olhar o governo, a sociedade, a economia, como as empresas estão lidando com isso também. E eu acho que o que está mudando, né, essa tecnologia exponencial, isso que está realmente por trás dessa movimentação toda. Então, assim, o que é isso, né? Assim, é quando a digitalização, quando você pega informação e objetos e ideias e transforma isso no código binário, né? na linguagem dos computadores. Então, com isso, você começa a expandir vários níveis de tecnologia e tudo mais. E você vê que qualquer tecnologia que é digitalizada segue a lei de Moore. Eu acho que, assim, algumas pessoas devem conhecer, mas o Gordon Moore, ele foi um dos cofundadores da Intel. E ele descobriu que a cada 1 a 2 anos, hoje o pessoal diz que são 2 anos, a tecnologia dobra em poder de processamento e fica 50% mais barata. Só um parênteses aqui, a Intel, para quem não sabe, quem tem um computador, provavelmente você deve ter tido um produto da Intel mesmo sem saber amar, que é o que está aqui dentro rodando no nosso processador, né, do HD do computador normalmente. Exatamente. Então, você vê que quando isso acontece, e essas tecnologias, o que eu estou falando geralmente é inteligência artificial, robótica, internet das coisas, fabricação digital. Isso tudo está aumentando de uma forma exponencial, né? Assim, para explicar exponencial. Linear é 1 passo, 2 passos, 3 passos. Em 30 passos, você sabe onde você vai estar. Para tecnologias exponenciais, você está dobrando. Então, imagina, 1 para 2, para 4, para 8, para 16 e lá vai. O que significa para a gente? Assim, 30 passos lineares são 30 passos. 30 passos exponenciais são 1 bilhão. Então, assim, são coisas que as nossas mentes têm dificuldade de entender, assim, de entender onde vai o mundo, onde vai a tecnologia, onde fica o futuro, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar isso primeiro antes de pensar nas empresas e tudo mais, porque vai mudar tanto, vai mudar tão rapidamente daqui para frente que vai ser difícil a gente internalizar isso. E, de fato, tem um estudo da Universidade de Washington, e o ex-chefe da Cisco também mencionou isso, que diz que 40% das empresas da S&P 500, né, as maiores empresas do mundo, não vão existir em 10 anos. Então, assim, as pessoas talvez não consigam captar essa mudança rápido o suficiente para conseguir mudar, né? E a gente, se olharmos para trás também, a gente está agora em 2016. Se pensarmos 15 anos atrás, em 2001, quem tinha um celular com foto, que tirava foto, que mandava e-mail, não existia, né? Olha como hoje em dia a gente já está todo mundo acostumado aí, claro que nem todo mundo tem um celular com conexão à internet, no Brasil é metade dos brasileiros, segundo os dados do IBGE, mas já é grande parte da população que já está acostumada, já está e com esse hábito de acessar a rede social também, que é outro tipo de plataforma que não existia há pouco tempo atrás, e a gente se acostuma muito rápido com essas mudanças, né? E como isso também acabou criando uma série de outras possibilidades também de trabalho, mas aí se formos pensar aí nesse momento, quem tiver nesse momento de decidir carreira ou começar a investir em alguma área, fica complicado muitas vezes, né, Alan? Onde é que eu vou investir? Onde é que vai ser de fato alguma área que eu vou ter um retorno? No cenário, vocês fazem o preparo dos futuros profissionais, devem passar por essa dúvida também. Sim, nós temos um modelo de educação no próprio Senai que ele está em constante contato com a indústria. Então, ele absorve de uma forma quase que imediata as demandas da indústria, né? E a gente encara isso sempre com um olhar prospectivo, ou seja, olhando para hoje, mas também olhando para o futuro. Então, nesse sentido, a gente já põe em cursos algumas ações com vistas a favorecer esse relacionamento multidisciplinar que o aluno vai encontrar, né, quando o profissional vai encontrar, onde ele não vai lidar com pares, mas vai lidar, se ele é um egresso, por exemplo, da área mecânica, ele passa a ter uma forte interação com o pessoal da eletricidade, com o pessoal da automação, com o pessoal de telecomunicações, com o pessoal de TI, né? A diferença é essa, porque antes ele saía da mecânica e o mundo dele era mecânica. Era só hoje, mecânica. Exatamente. Hoje ele tem que conversar com profissionais de outras áreas. De outras áreas. Então, uma das coisas que a gente tem feito
tem direcionado a prática pedagógica, né, culminando o processo formativo com a estruturação de projetos multidisciplinares, envolvendo alunos de diversas áreas, né, todos eles trabalhando dentro de um objetivo, e a gente vem buscando que esse problema, essa situação de aprendizagem, ela seja o reflexo de um caso real da indústria. Então, por exemplo, um determinado segmento, ele tem questões de descarte de resíduos. Então, se reúne um grupo de alunos que estão ali concluindo cursos de segurança, cursos mais relacionados à produção, e juntos eles formulam uma proposição para resolver aquele problema, né? Então, isso favorece, né, o que ele vai, é exatamente o reflexo do que ele vai encontrar no futuro. Ou seja, um contexto de trabalho onde ele vai ter a especialidade dele, entretanto, ele vai ter que ter um nível de interlocução e um nível de visão também de entendimento preliminar de diversas áreas envolvidas nessa questão. Eu queria acrescentar, Cristiano, uma questão, né, que é para a gente, para o telespectador refletir. Todo o processo de mudança ele nos deixa apreensivos, né? A gente fala, né, lê algumas previsões, algumas mais, algumas menos pessimistas em relação ao futuro do emprego face à iminência de uma revolução industrial. Todos apegados às suas funções atuais, né? Pensando no modelo atual de mas trabalho. Mas se a gente remontar, quer dizer, a gente fala em indústria 4.0, porque, como você disse, essa é a quarta revolução industrial. Nós tivemos a primeira revolução industrial no século XVIII com a introdução da máquina a vapor, né? Acredito que naquela época as pessoas que trabalhavam na indústria têxtil deviam ter ficado, o meu emprego vai acabar, quando na verdade houve um aumento de patamar, né? As pessoas que antes costuravam à mão tiveram que aprender a costurar na máquina, né? Com isso, a produção aumentou, a geração de riquezas aumentou, né? O preço do produto diminuiu, né? O preço da roupa diminuiu pela lei da oferta e demanda e passou a ser um artigo mais acessível à sociedade como um todo. Depois tivemos a segunda revolução industrial trazida por Ford na indústria automotiva, que ele mesmo na gestão dizia, né, o meu objetivo é fazer com que os meus operários tenham os carros que eu produzo. Né? Carro, naquela época, era considerado um artigo de luxo. Foi a introdução da linha de produção. Que foi a introdução da linha série. de produção, da produção seriada, né? A segunda grande revolução industrial, e que também mudou o patamar de emprego, né? Mudou a forma de trabalhar, mas não trouxe, né, depois da adaptação, não trouxe nenhum aquele prognóstico inicial das expectativas mais pessimistas. A terceira revolução industrial foi a revolução das TICs, né? Aí por volta dos anos 70, 80, com o início da automação dos processos de produção, né? Que sai aquela coisa meio Charlie Chaplin e entra o trabalho com um menor grau de supervisão, com maior responsabilização do trabalhador frente à qualidade do produto e com um grau de mecanização maior, que também mudou o patamar de capacitação, porém não reduziu o emprego quantitativamente, mas houve uma evolução, uma mudança. E com certeza essa revolução que se avizinha, chamada indústria 4.0, vai produzir o mesmo efeito, né? Nós vamos continuar tendo empregos, talvez numa quantidade um pouco menor. A gente já prepara hoje os nossos jovens para enfrentar uma situação que as relações de trabalho elas são mais diversas, né, mais flexíveis e com outras possibilidades que alguns setores, né, enquanto nicho, praticam, mas não são práticas muito generalizadas. E a gente vê que isso no futuro caminha para uma maior flexibilização. Então, o jovem já está inserido nesse contexto, né? E eu acredito que até por uma questão de formação de mercado vai continuar havendo trabalho, mas mais qualificado. Então é importante que o jovem que hoje se prepara para ir para o mundo do trabalho tenha isso em mente, né? Ele tem que investir na qualificação dele, ele tem que estudar diversas coisas, porque quando ele chegar lá na frente, a cesta de conhecimentos que ele traz é o que vai ser preponderante, um dos fatores preponderantes para o sucesso profissional. Muito bem, Marcela, a partir dessa fala do Alan, tem dois pontos fundamentais para a gente refletir um pouco, né? Primeiramente, a questão da formação, de fato, né? A gente pensar no investimento em educação, avançamos muito no país, mas ainda há um grande número de pessoas que não concluem o ensino fundamental, não chegam ao ensino médio, e também em relação ao formato da relação das pessoas com o trabalho, a questão do horário fixo, da carteira assinada, que foi um grande passo, um grande avanço, né, uma conquista dos trabalhadores, mas
a gente percebe que a tendência é que esse formato padronizado de relação profissional vai ficando um pouco para trás, né? Eu acho que eu falaria um pouco diferente de você, Alan. Acho que as pessoas têm que estar um pouco mais preocupadas do que elas estão. Eu acho que a gente tem várias coisas aqui no Brasil que dificultam essa inserção no mundo, né? Quando você olha o Brasil em termos nos estudos que eles fazem, assim, de escolaridade e tudo isso, o Brasil está em 60. Que já é ruim. E como você disse, né, tem esses problemas com escolaridade e tudo mais. Quando você olha a sociedade em geral, você tem essas leis trabalhistas antigas que não estão preparadas para o trabalho mais colaborativo, mais em conjunto, mais de freelancer, né, que parece que vai ser porque cada vez mais a tendência no mundo é de ter menos pessoas nas folhas e ter mais pessoas, chamar mais pessoas para trabalhos específicos. Como vão ter necessidades novas, eles vão chamar pessoas de fora, porque 99% do conhecimento está fora da sua empresa, não dentro. Então, eu acho que o Brasil é muito engessado em termos dessas legislações antigas para funcionar no mundo moderno. Então, assim, eu acho que... E também a educação, né? Ela é muito... E não é só um problema do Brasil, assim, é um problema dos Estados Unidos, Europa, estão tendo várias discussões sobre isso, mas é muito baseada na Revolução Industrial que você falou da Ford, né? Industrial. Então, você tem séries que são como eram as áreas na Ford, né? Como era criados os carros e tudo mais. Cada um faz sua coisa. Então, como as séries aqui das escolas e tudo, é muito industrializado ainda esse modelo. A gente tem que parar de pensar que escola é 13 anos, por exemplo, e é para a vida inteira, porque a gente vai ter que aprender coisas ao longo da vida. As tecnologias estão chegando. Por exemplo, uma que eu vou dizer agora é realidade aumentada, né? Então, eu concordo que a tecnologia vão ter novos trabalhos, mas vão acabar trabalhos, muitos. A McKinsey Global Institute acha que 140 milhões de trabalhos de escritório, né, vão terminar até 2025, por exemplo. É muita coisa. Em pouco tempo, né? Menos de uma década. Em pouco tempo. Então, assim, vão ter tecnologias novas, mas também tem 2 livros que eu acho que são bem interessantes. Um chama-se The Rise of the Robots e o outro é o... Que é como se fosse a Ascensão dos Robôs? A Ascensão dos Robôs foi escrito por um empreendedor do Vale do Silício, então não é um comunista, é um cara bem-sucedido que está lá vendo. Junto às indústrias que criam os computadores, celulares e tablets que a gente usa no dia a dia. Exatamente. O que ele diz? Ele diz que a gente tem que ter cuidado, porque com essas tecnologias a gente está tendo mais possibilidades para equipes menores. Te dou 3 exemplos. Quem não conhece a Uber, Instagram e Airbnb, né? Então, hoje em dia as companhias estão nascendo globais. Então, a gente não pode pensar mais assim, porque a gente está aqui no Brasil. Não, a Uber chegou e está aqui. Está em quase todo o Brasil. Para quem não conhece, esse aplicativo aí de transporte, né, chamado de carona solidária, não é exatamente isso, porque você paga pelo serviço, mas que tem criado muito atrito com os tradicionais taxistas, né, que dominavam esse mercado. Airbnb é essa plataforma de você alugar o seu quarto, a sua casa para desconhecidos do mundo inteiro, que também acaba competindo com os hotéis tradicionais. E o Instagram, essa rede social que eu adoro pessoalmente, de trocar e postar fotos do dia a dia, dos bastidores do Conexão, que também estão sempre lá no meu Instagram. Isso é ótimo. Então, você vê assim, você pega Airbnb, por exemplo. Airbnb, em 6 anos, teve uma valorização, acho que se chama em português, valorização de mercado maior, superior à do Hyatt Hotels, que é uma cadeia centenária. A Uber, né, já nos Estados Unidos, é um verbo, né? Vamos Uber até um certo lugar. É uma coisa que está em dezenas de cidades no mundo inteiro. E Instagram é altamente popular e destronou a Kodak, que também era uma empresa centenária, sem produzir nada. Quem não lembra, né? O Kodak era tradicional, o filme fotográfico da Kodak, e acabou a empresa, né? Acabou. Porque não soube se adaptar a esses novos tempos. Exato. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, assim, tem esses... o Rise of the Robots, né, dos robôs, ele disse que essas tecnologias estão fazendo com que
pequenos grupos como Uber, como Instagram, como Airbnb, são muito poucas pessoas conseguem ter um impacto na escala global. Então você começa a pensar, tá, se as tecnologias exponenciais fazem com que essas empresas consigam fazer isso, e ser gigantescas e ser globais, vai faltar trabalho. Assim, isso é a conta, né? Então, assim, cada vez mais você pode fazer muito mais com muito menos por causa dessas tecnologias. Muito bacana. A gente está quase aqui encaminhando para a reta final do programa, só mencionando ainda sobre o Instagram, que foi criado esse aplicativo por um brasileiro que aí bombou tanto que acabou sendo comprado pelo Facebook, né? O Mark Zuckerberg identificou ali o potencial dessa rede social aí que grande parte dos usuários de internet no Brasil, no mundo hoje, acessam, e foi criado por um jovem brasileiro que teve a ideia lá durante a faculdade, vendeu e se tornou aí um bilionário. Sorte para ele nos seus próximos projetos também, né? Agora, quem sabe os próximos bilionários estão assistindo a gente também, então deixa eu mostrar aí, como já falamos aqui, é importante você se capacitar ao longo de toda a vida, sem essa, né? Estudou, conseguiu um diploma ali, está satisfeito? Não, né? Tem que continuar estudando, buscando formação. Então, deixa eu colocar aí para você na tela, primeiramente, o site do Cursos Senai Rio, onde você encontra aí uma série de informações sobre os cursos destacados do Senai aqui no Rio de Janeiro. Então, você pode, caso já tenha uma capacitação, queira fazer outra ou não tenha ainda, quer também se especializar um pouco mais, então acesse o site. E para você que não está no Rio de Janeiro, tem o site do Senai Nacional, que é o portal da indústria.com.br/Senai. E aí você tem também informações para outras unidades. Ou se estiver no Rio, vou colocar de novo aqui o cursossenairio.com.br. E aí com o endereço agora na tela para você. E também para refletir um pouco mais sobre essas questões que discutimos aqui, museudamanhã.org.br, esse museu que está bombando em visitações aqui no Rio de Janeiro. Você que é do Rio, tem umas filinhas agora nesse momento para mostrar que há muito interesse, todo mundo quer saber de fato, né, como vai conseguir enxergar o amanhã. E se estiver de passagem pelo Rio também, agende aí a sua visita, não deixe de visitar, que tem muito dessas reflexões que a gente está provocando aqui, né, Marcela, também para quem visita o museu. Agora, Alan, para esse jovem ou para esse profissional que já está aí no meio da carreira e quer se manter um profissional interessante para, seja lá qual for a indústria ou o trabalho que for fazer, o que é o básico para se manter de mote ao longo da vida como profissional? Atualização profissional. Como o Marcelo citou no início, a etapa escolar ela não se restringe mais a 13 anos. Né? Tanto que hoje na educação a gente fala em processo de educação continuada, ou seja, a educação para a vida inteira. Se tem uma coisa que nós nunca mais vamos abandonar, né, é banco escolar. Né? Porque é sempre uma tecnologia entrando, é uma nova forma de organizar a produção, são plataformas que convergem, que façam com que a gente tenha que desenvolver novos conhecimentos, desenvolver novas competências para poder tanto progredir como, em alguns casos, até mesmo manter o seu posto de trabalho ou o seu emprego face a essa tecnologia que vem em escala exponencial, interferindo nos processos produtivos, tanto na indústria quanto nos serviços. Então, é importante que esse profissional amplie a sua capacidade de conhecimento, seu portfólio de conhecimento, buscando conhecimentos em áreas similares, buscando se atualizar frente às novas tecnologias que estão sendo que se apresentam como emergentes e estão sendo cada vez mais velozmente incorporadas no processo produtivo, estudar. Né? A dica que eu dou a quem está no mercado de trabalho é continue estudando e conhecimento a gente não perde, não é à toa. Né? A gente sempre precisa dele mais cedo ou mais tarde, de alguma forma. Né? Sem dúvida. E ampliar esse leque de conhecimentos, como você disse no começo do programa, aqui não ficar só numa área focada, olhar para fora também, conversar com outros setores, pode ajudar bastante também a esse profissional ser interessante. A gente tem um minutinho para encerrar. Conclusão sua, Marcela, em relação a esse profissional aí do futuro? Eu diria isso. Eu acho que vão acabar trabalhos, mas vai ter muita oportunidade. Eu diria assim, sempre ficar estudando, sempre ficar networking, né? Não é uma coisa só para você buscar um trabalho, é para você estar sempre falando com outros profissionais, aprendendo mais coisas. Eu acho que vai ter muitos empregos no futuro, você só tem que ser criativo. Assim, vou te dar alguns. Roteirista de realidade aumentada é uma coisa complicada de fazer. A questão de... Fizemos um programa recentemente aqui sobre realidade aumentada, eu sei que foi curioso, acesse no nosso playlist no YouTube e vai encontrar lá.
E tem várias outras, assim, fazendeiro urbano, pessoas que lidam com longevidade, né, assim, consultores de envelhecimento, consultores de genética, né, consultores, psicólogos de inteligência artificial, essa é uma que eu vi recentemente. Então, eu acho que, assim, buscar, ficar sempre atualizado, a escola nunca acabou, sempre fica falando com novas pessoas, é essa forma que você vai ficar em cima. Muito bem, a gente espera aí ter contribuído para você de casa se mexer, se sentir motivado aí pensar sobre o seu futuro, mas por agora nosso tempo aqui já está estourado. Alain e Marcela, muito obrigado pela presença. Obrigada. Prazer conversar com vocês. Eu agradeço. Você de casa, obrigado pela companhia. Conexão Futura aqui na tela da TV de segunda a sexta ou qualquer hora do dia e da noite no nosso site que está aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.